Raul, nos fale sobre essa vitória, 3-1 contra o Avaí. A gente pega o jogo, né, você com algumas mudanças na equipe, o Ingro sendo 10, o Vitinho recuando um pouco, jogando com a número 8, o Lazzaroni hoje ganhando uma vaga na lateral esquerda. 3-1, 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo 3-0, ainda o Avaí fez um gol. Como que você avalia mais esse jogo, mais uma vitória? Acho que foi uma vitória extremamente importante para a gente na questão de classificação, né? Faz que a gente empate como o Figueirense no número de pontos. Ainda estamos atrás pela situação do saldo de gols. A gente sabia que era muito importante para a gente em relação à questão da tabela de classificação, a vitória. Acho que a gente conseguiu fazer um jogo bom, consistente. As modificações, a ideia era deixar uma equipe um pouco mais forte, com um pouco mais de presença de área, um pouco mais de chegada, deixando o Igor mais por trás e o Vitinho e o Ingro aproximando. Então acho que a gente conseguiu essa situação no primeiro tempo, de ser agressivo, criar oportunidades e pisar bem a área. No intervalo achei prudente fazer uma troca para estabilizar um pouco mais a posse da bola, coloquei o Jonathan no lugar do Vitinho, a gente conseguiu estabilizar a bola e conseguiu impor jogo, conseguimos fazer o 3-0, e aí na parte final o Avaí se abriu para tentar buscar o resultado e a gente se organizou para contra-atacar, faltou um capricho um pouquinho maior para de repente fazer o quarto gol, o Avaí conseguiu diminuir, mas acho que foi uma vitória extremamente importante para a gente. Gostaria que você falasse mais sobre o Lazzaroni na esquerda, na vaga do Kaique, o Ingro hoje sendo 10, o Vitinho vinha sendo, esse jogador hoje foi o camisa número 8, você deixa o cabeça no banco. O que pode nos passar sobre essas mudanças? Na questão do Lazzaroni e o Kaique são características um pouco diferentes, mas o Lazzaroni é um jogador que tecnicamente é muito bom e tem um acabamento muito bom. A gente perde um pouco na questão defensiva, que o Kaique é um cara mais sólido na parte defensiva, tem uma bola aérea um pouco melhor. Foi uma troca em relação à questão de característica de atleta. Acho que o Lazzaroni fez um bom jogo, o Kaique quando entrou bem, entregando aquilo que a gente imaginava. Em relação à entrada do Ingro, ele é um jogador que a gente vislumbra bastante qualidade, a gente vislumbra bastante crescimento para a equipe com a entrada dele, ele tem entrado bem nos jogos, tem treinado bem, merecia a oportunidade. Sobre a situação de troca em relação ao Jonathan e o Vitinho, muito pela situação do nosso gramado, nosso campo não está o campo nas melhores condições, então a gente viu o jogo contra o Concórdia aqui, que acabou ficando um jogo mais de força. Eu imaginei que o campo estaria pesado novamente, a ideia era botar jogadores com um pouco mais de força por dentro. Acho que eles conseguiram suprir bem isso na primeira parte, o Igor, o Vitinho e o Ingro, mas a gente perdeu um pouco de circulação, ficou um jogo mais vertical. No segundo tempo eu achei que era prudente a gente estabilizar um pouco mais a posse da bola. Com a entrada do Jonathan a gente conseguiu fazer isso e acho que por isso a gente saiu com a vitória. O Ligeiro na vaga do Giovani também? Na verdade a questão da entrada do Ligeiro em relação ao Giovani foi questão de treinamento mesmo. O Ligeiro tem entrado bem, o Giovani tem treinado bem também. São possibilidades que a gente tem para jogo. A ideia era ter uma equipe com um pouco mais de jogada de profundidade. Por isso o Ligeiro de um lado, o Juliano do outro. O Giovani ele joga melhor aberto no lado direito, vindo por dentro. Então, a ideia era dar profundidade na jogada e ter um preenchimento maior com o Giovani, o Vitinho e o Ingro, para que a gente preenchesse a área do Avaí para chegar com mais gente para a finalização. O Raul Ercílio vence bem em casa, faz 3 gols no Avaí. A gente falava sobre o rendimento, desempenho, está melhorando. Como você está vendo essa sequência da tua equipe? Eu acredito que sim. Toda troca toda mudança em elenco geram algumas adaptações, seja elas em relação à questão comportamental do grupo, seja elas na questão tática e técnica. Então, situações que a gente está procurando adaptar esses atletas que chegaram. A gente acha normal que o início da Copa Santa Catarina fosse desse jeito, até que os atletas passassem a se conhecer melhor para ter um pouco mais de adaptação em relação àquilo que um pode ajudar o outro para a equipe. Eu acho que a gente tem crescido, Cada jogo a gente tem ganho cada vez mais alguns elementos. Acho que isso é importante e prudente para a gente continuar dando essa sequência dentro da competição, visando o nosso primeiro objetivo, que é a classificação. A gente viu, por exemplo, agora à tarde o Barra vencendo o Marcelo Dias, um resultado que chama a atenção. É uma competição que realmente ela pode ter esses resultados, a competição traiçoeira, tem que tomar cuidado. Como que você vê? Historicamente, as competições de Santa Catarina têm um nível de equilíbrio muito grande,
Então a gente vê jogos com um nível de equilíbrio sempre, jogos decididos em detalhes, jogos, às vezes, a equipe favorita ficando para trás. Ontem o Nação foi em Florianópolis e empatou 3-3. O Nação é uma equipe que tem demonstrado uma solidez. A equipe do Barra é uma equipe que a gente enfrentou num amistoso antes de iniciar a competição, que é uma equipe que busca jogar, é um time que sabe jogar, apesar de serem jogadores jovens, assim como o Avaí hoje, a gente viu o Avaí a todo momento buscando jogar, né? O Avaí não veio aqui para praticar um antijogo, diferente de algumas equipes que a gente enfrentou durante a temporada. Então acho que esses resultados não me surpreendem. Na verdade, a gente esteve em Florianópolis assistindo o Avaí jogando contra o Marcílio Dias. O Avaí fez um grande jogo lá. A equipe do Marcílio é uma equipe um pouco mais experiente, então assim, ainda está em processo de construção, então é normal que esse tipo de resultado aconteça, né? A gente está um pouquinho na frente dos demais pela questão de entrosamento, para a gente já ter uma base montada desde o início do ano. Hoje você enfrentou o Avaí, que está numa situação complicada na Série B do Nacional, veio com a equipe alternativa e na próxima rodada o Ercílio vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense, também que está numa situação complicada na Série B, deve jogar com a equipe alternativa. Ponto positivo para ti ou você acha que será um jogo disputado, difícil lá em Chapecó? Eu acredito que vai ser um jogo mais difícil novamente, né? A tabela vai se afunilando, as equipes precisam pontuar para buscar classificação. Eu creio que vai ser um jogo bem complicado. Em relação à questão do adversário, a gente não controla o que o adversário pode vir a demonstrar dentro de campo. O que a gente tem que fazer é estar preparado o máximo possível. O que a gente tem feito é estudar os adversários da melhor maneira possível para passar para os atletas, para que a gente esteja bem preparado, para que a gente consiga enfrentar qualquer desafio. Hoje o Ercílio briga com o Figueirense pela primeira colocação, o saldo de gols que está colocando o Figueirense na frente. A tua meta mesmo é realmente terminar em primeira essa primeira fase? A nossa meta é classificação, né? Independente da colocação que a gente tiver, acho que a classificação, a vantagem ela não é uma vantagem muito grande, na verdade é somente a situação de jogar em casa o jogo de volta nas semifinais ou da final. Claro que o objetivo é sempre ter os melhores resultados e estar sempre nas melhores colocações. A gente tem feito isso desde que eu estou aqui no projeto, que a gente tem esse grupo de trabalho. Nosso primeiro objetivo é atingir a classificação. A partir do momento que a gente atingir a classificação, a gente vai procurar fazer o máximo de pontos possível para estar nas melhores colocações. O jogo contra a Chapecoense na tabela aparece domingo. Não sei se você tem alguma informação sobre alguma mudança ou não, se deverá ser mesmo. E vocês já viajam no sábado ou na sexta, pelo fato de ser uma longa viagem até o oeste? O nosso planejamento é o jogo no domingo, não tem nenhuma informação diferente disso. E a gente deve viajar na sexta-feira, né? Não treina na sexta-feira porque é uma viagem muito longa, desgasta demais, então a gente sabe disso. A gente vai procurar preparar a equipe até quinta-feira. Na sexta-feira a gente faz a viagem, no sábado a gente somente atento a detalhes, faz um treino mais leve lá em Chapecó para estar pronto para esse jogo, que é um desafio difícil. Ainda sobre a tua equipe, hoje o Léo Rigo está formando a defesa com o Rafael Lima e o Wallace fica no banco, né? O jogador que chegou, se encontrou com o futebol depois de lesões. Ele também, pela falta de ser experiente, ele teve hoje de ser reserva. Como que você conversa, você já falou algumas vezes sobre esses jogadores que ficam no banco? O Wallace também é assim, é tranquilo, ele entende o momento? A ideia é sempre procurar botar aqueles que a gente acha que estão entregando mais em campo. E também tem questão de entrosamento. Às vezes não são os 11 melhores que iniciam, às vezes tem situações de estratégia em relação a um jogo e outro, e que possa fazer que a gente altere alguma peça. O Wallace é um atleta importante dentro do nosso grupo, ele foi titular praticamente toda a temporada. O Léo chegou, a gente testou algumas formatações de defesa, e essa do Rafael Lima com o Léo Rigo ficou interessante pela questão de construção de jogo, né? Mas existe a possibilidade de jogar o Wallace com o Rafael, o William Rocha, ou mesmo o Wallace com o Léo Rigo. Então são possibilidades que a gente tem, o mais importante é a gente ter um elenco qualificado para a gente chegar forte até o final da competição. Antes de encerrar, gostaria que você falasse sobre o Giovani, que hoje marca mais 2 gols. É aquela história, né? Ele é bom dentro da área, quando ele se posiciona, ele faz, e hoje fez mais 2, né? Não, sem dúvida. Na semana passada a gente conversou sobre essa situação, tu tinha me questionado sobre o Giovani, se eu estava satisfeito com aquilo que ele vinha me entregando. Continuo satisfeito, acho que hoje ele conseguiu criar maior número de possibilidades de gol, conseguiu finalizar bem as jogadas. Felizmente fez 2 gols, foi premiado com aquilo que ele vem entregando no dia a dia e no dia dos jogos também.